vivemos numa época que é muito interessante, e a época muito interessante tem coisas muito engraçadas. E uma das coisas muito engraçadas que nós temos na atualidade, pelo menos na atualidade relativamente recente, são redes sociais, que é uma coisa que não existia aqui há muito tempo atrás, mas agora existe e é algo que é constante e existe muito e faz muito parte das nossas vidas. Em termos de redes sociais, eu tenho 80 anos, portanto, em termos de redes sociais, eu não uso. Portanto, as minhas redes sociais eu uso-as como agregador de notícias. Se vocês acederem às minhas redes sociais, aquilo que encontram é Fórmula 1 e ciclismo, não necessariamente por esta ordem. Portanto, eu sou alguém que não liga muito, não publica grande coisa, não faz nada nas redes, não faz muita coisa nas redes sociais. Mas aquilo que me parece que as redes sociais potenciam é algo que é natural aos humanos. As redes sociais potenciam que nós consigamos esconder a nossa vida dos outros, só mostrar aquilo que nos interessa ser mostrado, e até dar a entender que nós vivemos uma vida que na realidade não é a nossa. Portanto, nós podemos só publicar as coisas boas da nossa vida, dar a entender que a nossa vida é muito boa, mas nós podemos também dar ênfase àquilo que queremos e mostrar uma vida que não é a nossa. Portanto, se aqui há um tempo atrás eu quisesse dar a entender que sou proprietário de um Ferrari, eu se calhar tinha que o alugar, tinha que o estacionar à porta da minha casa, apesar de ter garagem, portanto ele tinha que ficar à porta da minha casa para toda a gente ver. E então toda a gente poderia ver que eu sou proprietário de um Ferrari. Isto é só um exemplo, eu nunca faria isto por um Ferrari, faria isto por um Porsche se calhar. Mas agora é muito mais fácil. Agora eu simplesmente vou a um sítio qualquer onde há um Ferrari e eu tiro uma foto agarrado ao Ferrari para dar a entender que é meu. Eu nem sequer tenho que dizer que é meu, eu só tenho que tirar a fotografia e colocar a fotografia. Depois as pessoas começam a pensar, pronto, ele já tem um Ferrari. Ele tem um Ferrari, ele está bem na vida porque tem um Ferrari. Isto não é só problema das redes sociais. Como eu estava a dizer, as redes sociais só potenciam isto. Eu acho que é algo normal e natural no ser humano, não que seja correto, nós querermos esconder aquilo que na nossa vida não gostamos tanto, ou achamos que as pessoas não vão gostar tanto, e querer dar a entender que somos alguém que na realidade não somos. Isso acho que é algo que é humano, faz parte do nosso ADN, vá. E é um bocadinho sobre isso que nós vamos falar hoje. Então vamos abrir em Mateus capítulo 6 e vamos ler dos versos 1 até 18. Mateus capítulo 6, versículos 1 até 18. Guardai-vos de praticar vossas boas obras diante dos homens para serdes vistos por eles. Se o fizerdes, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está nos céus. Portanto, quando deres mola, não faças tocar trombetas diante de ti, como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam sua recompensa. Quando, porém, tu deres mola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada secretamente. Então teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Quando, porém, orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não faça como eles, pois vosso Pai sabe o que necessitais antes de o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Quando jejuardes, não vos mostreis entristecidos, como os hipócritas, pois mudam o rosto para parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam sua recompensa. Quando, porém, jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então, no final do capítulo 5, nós temos Jesus a exortar à perfeição. Jesus exorta a que os seus discípulos sejam perfeitos.
Perfeição é uma coisa que é muito complexa. Perfeição é uma coisa que é difícil, especialmente para nós, humanos. Perfeição é aquilo que para nós, que temos muitas falhas, é inatingível. Por saber isto, Jesus então diz certas coisas que os discípulos deviam fazer em busca da perfeição. Ele sabia que a perfeição é algo que é impossível, mas mesmo assim deve haver uma caminhada no sentido de se chegar lá. Na matemática existe aquela noção de as funções que tendem para um determinado valor, mas tendem para esse valor sem nunca chegar a esse valor. E a ideia de Jesus, quando fala na perfeição, é a mesma coisa. É nós irmos melhorando para ficarmos cada vez mais perto da perfeição, sabendo que não vamos lá chegar. Mas não é isso que nos deve demover desse nosso objetivo. Nós devemos procurar ser hoje melhores do que ontem, amanhã melhores do que hoje e por aí fora. Continuar a evoluir no sentido de sermos perfeitos. Perfeição é algo que nós devemos procurar, mesmo sabendo que não vamos atingir. Mas é expectável de nós, e nós devemos trabalhar para isso mesmo, que no final da nossa vida cristã nós sejamos melhores do que aquilo que éramos quando a iniciámos. Então, apesar desta exortação de Jesus para a perfeição no capítulo 5, ele começa o capítulo 6 a falar em cautela, no versículo 1. Guardai-vos de praticar vossas boas obras diante dos homens para serdes vistos por eles. Se o fizerdes, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está nos céus. O que é que isto quer dizer? Nós somos assim seres um bocadinho estranhos. Nós olhamos à nossa volta, vemos toda a obra que Deus faz, tudo aquilo que Deus faz, vemos a perfeição que Deus consegue colocar naquilo que cria. E nós olhamos à volta e vemos isso de uma forma muito clara. E depois nós vemos as pessoas também a adorarem a Deus. E às vezes é demasiado tentador para nós pensarmos que era mesmo fixe que as pessoas também nos adorassem a nós, também olhassem para nós, também nos vissem a nós como olham para Deus. Então, de facto, Deus, todo-poderoso, grandioso, acima de todas as coisas, é adorado, mas nós também gostávamos de ser nós próprios adorados. Todos nós gostamos de um bocadinho de colinho, então todos nós gostávamos de alguma forma de ser alvos da mesma adoração. Então, esta questão de nós querermos trabalhar, ou nós devermos trabalhar na nossa perfeição diariamente, tem uma tentação também demasiado grande, que é dar a entender aos outros que nós somos demasiado perfeitos e que nós, de facto, trabalhamos muito para termos esta nossa perfeição, quando, na realidade, aquilo que nós queremos não é a perfeição só em si mesmo, a perfeição deixa de ser o nosso fim, mas é também buscarmos a adoração dos outros, a adoração daqueles que estão à nossa volta. E parece que quanto maior é a exigência de chegar à perfeição, mais tentador isto se torna. E também mais fácil se torna ceder a esta tentação. Este aviso de Jesus é por isso mesmo. Cuidado, pratiquem as boas obras com o coração no sítio certo. Porque só assim é que Deus se agradará de vocês fazerem essas mesmas boas obras. Fazer a coisa certa com a motivação certa. Não é fazer a coisa certa com a motivação errada. Fazer as boas obras por fazermos boas obras, para agradar a Deus acima de todas as coisas, e não para procurarmos que os outros nos agradem a nós ou nos adorem a nós. E Jesus deixa este aviso no versículo 1, e depois parte para a apresentação de 3 exemplos ou 3 atos fundamentais para os judeus. 3 coisas que os judeus tinham que fazer, segundo a lei judaica também, enquanto, segundo essa mesma lei, procuravam a perfeição. Então Jesus usa estes exemplos porque era algo que todos os judeus iriam perceber muito bem, aquilo a que Jesus estava a referir. E os exemplos são esmolas, versículos 2 a 4, oração, versículos 5 a 8, e o jejum, versículos 16 a 18. Ali nos versículos 9 até 15 nós encontramos a conhecida oração do Pai Nosso. Nós vamos lá passar, não vamos gastar muito tempo nisso, porque só isso iria levar muito, muito mais tempo, e vocês deverão ter que almoçar entretanto. Mas vamos falar só um bocadinho, mas vamos saltar um bocadinho por cima dessa parte. Então, começando pelas esmolas, nos versículos 2 a 4... Portanto, quando deres esmola, não faças tocar trombetas diante de ti, como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam sua recompensa. Quando, porém, tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz, a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada secretamente, e então teu Pai, que vem em secreto, te recompensará.
Esmola é algo que é mesmo muito relevante em toda a Bíblia. Existem várias passagens do Velho Testamento em que exortam os crentes, ou o povo de Deus, a dar esmola, a ser generoso, a dar àqueles que têm menos. No entanto, existe aqui um grande mas, associado ao dar esmola, parece que a coisa tinha sido pervertida no sentido de que, mais importante do que dar esmola, o mais importante mesmo era ser visto a dar esmola. Porque o ser visto a dar esmola dá aquela ideia de que se é uma pessoa extremamente generosa. Aquele, de facto, é que é mesmo boa pessoa, porque ele dá esmola. E então era mais relevante ser visto a dar esmola do que dar a esmola propriamente dita. E é este o perigo que Jesus se refere no versículo 2. E aqui, quando Jesus refere em trombetas, elas podem ser ou não metafóricas, Havia ocasiões em que as trombetas do templo tocavam e as pessoas tinham que se juntar à volta do templo. Portanto, haveria ali um grande grupo de pessoas. Também poderia haver alguém que andava com uma trombeta no bolso, porque se calhar a trombeta é a banda sonora certa para se dar esmola, então alguém tocava uma trombeta e então automaticamente as pessoas viravam os olhos e essa pessoa dava esmola. Mas a ideia aqui é que, quer fosse pelas pessoas se juntarem à volta do templo, quer fosse pelo chamar a atenção para se dar esmola, haver um grande grupo de pessoas focado num só sítio era a oportunidade certa para ser visto a dar esmola. Então, havia um barulho qualquer, alguma coisa, olhem para mim, que sou tão generoso e que estou aqui a dar esmola que estou aqui a dar uma esmola a esta pessoa. Aquilo que Jesus quer dizer é isto mesmo. Quem dava esmolas queria ser visto a dar esmola. Quem dava esmola não queria simplesmente dar esmola, não queria simplesmente ser generoso. Mais do que tudo, queria ser visto a dar esmola. Eles queriam se mostrar como alguém que verdadeiramente não eram. Eram atores, ou eram hipócritas, que é aquela palavra um bocadinho mais feia, mas que se calhar é mais direta relativamente àquilo que era o comportamento destas pessoas. Estas pessoas usavam algo que era suposto mostrar um coração generoso para se autopromoverem. Elas faziam a coisa certa, porque é dar esmola, mas faziam-no com a intenção errada, com o coração no sítio errado. E este é o perigo destas coisas, porque dar esmolas em si é uma coisa boa. Então eles próprios podiam pensar, não, eu estou a fazer uma coisa boa, porque eu estou a dar esmola. Mas eles estavam a fazê-lo com o coração no sítio errado. Eles estavam a fazer a coisa certa e estavam a fazê-la com a intenção completamente errada. Depois vemos a exortação de Jesus para que a esmola seja dada de tal forma que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Mas esta metáfora é assim um bocadinho exagerada, porque nós não conseguimos fazer nada com uma mão que a outra mão não saiba. Tudo é controlado pelo mesmo cérebro. Somente quando nós acordamos e estamos naquele piloto automático é que nós nos apercebemos que fazemos coisas que não sabemos, mas aí é as duas mãos a fazerem algo que o cérebro não sabe que aconteceu. Uma mão fazer uma coisa e a outra mão não saber é algo que é difícil. Mas aqui a ideia de Jesus é que a esmola deve ser dada de uma forma 100% generosa, de uma forma completamente abnegada, simplesmente dar a esmola, sem se pensar duas vezes sobre aquilo que se está a fazer. A esmola deve ser simplesmente um dar e não deve ser uma compra. Ao dar esmola, eu não devo estar a comprar a atenção das outras pessoas. E é este o ensino de Jesus aqui. Jesus está a dizer que dar esmola é isso mesmo, é dar esmola. E nós vemos que, recentemente, quando foi a questão do Covid, havia muitas pessoas que tinham muito dinheiro que davam coisas, material médico. Foi preciso material médico, uma quantidade infinita, praticamente. E havia muitas pessoas que davam muito material médico. Se calhar, nós poderíamos até entrar pela questão de que são pessoas que têm muito dinheiro, se calhar não estão a fazer assim grande sacrifício, mas vamos saltar essa parte. O que acontece é que, em certas dádivas que eram feitas, tudo aquilo tinha que estar registado, quem é que dava, mas só 2 ou 3 pessoas é que apareciam com aquela fotografia daquele cheque enorme que tinha o valor. Se nós fôssemos ver naquela oferta, estavam lá muitos nomes de outras pessoas que não estavam ali a segurar aquele cheque enorme. E não seria dificuldade em fazerem o cheque maior para mais pessoas o poderem agarrar. Simplesmente a questão é que algumas pessoas ou não se deram ao trabalho de lá estar, ou não lhes interessou lá estar. Não queriam ser associadas com aquela dádiva de alguma forma. Simplesmente deram
e viraram as costas e continuaram com a sua vida, enquanto outros tiraram o seu tempo de serem fotografados a ilustrar o quão generosos eles são. O desafio aqui é nós procurarmos fazer a coisa certa com o coração no local certo. Neste sentido, os judeus davam esmolas no sentido de comprar a atenção e a adoração das pessoas. E isso é, em si mesmo, errado. Nós não devemos, de forma nenhuma, procurar ser alvo da adoração dos homens. Devemos fazer aquilo que devemos fazer com o coração no sítio certo e não aproveitar isso de forma nenhuma para comprar a atenção daqueles que estão à nossa volta. O segundo exemplo que Jesus dá é a oração, versículos 5 até 8. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Quando, porém, orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não façam como eles, pois vosso Pai sabe o que necessitais antes de o pedirdes. Então nós passamos de uma espécie de esmola a fazer de conta para um orar a fazer de conta. E nós aqui também vemos uma repreensão contra a hipocrisia. Que fique claro que Jesus não tem nada contra a esmola, não tem nada contra a oração. Jesus diz quando der esmola, Jesus diz quando orares. Portanto, não se deve deixar de fazer essas coisas. Mas quando essas coisas são feitas, devem ser feitas da forma correta e com o coração no sítio correto. Então aqui não é o orar, é como se ora. E Jesus diz, não sejas como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Então nas sinagogas os cultos ou as reuniões eram conduzidas ou lideradas por alguém que estava na frente. E seria muito tentador para essa pessoa querer orar ou querer usar palavras que captassem a atenção das pessoas. Até para dizer, eu sou realmente muito bom a fazer isto de dirigir uma reunião, eu sou muito melhor que aquele que dirigiu a reunião na semana passada. E então haveria aí uma tentação enorme nesse sentido. E então Jesus refere este exemplo de orar em pé nas sinagogas neste sentido também. Porque quem estaria em pé nas sinagogas a orar, oraria de uma forma que captasse a atenção daqueles que estão à volta e não oraria de uma forma de falar diretamente com Deus, digamos assim. Também quando Jesus refere nas esquinas das ruas, a questão é que numa esquina tem sempre mais visibilidade do que no meio de uma rua. Se eu estiver numa esquina de uma rua, as pessoas de duas ruas conseguem me ver. Se eu estiver no meio de uma rua, só as pessoas daquela rua é que me conseguem ver. Se calhar Jesus usou o exemplo de esquina porque naquele tempo não haveriam rotundas. Porque se houvesse uma rotunda, Jesus usaria o exemplo de rotundas. Então, alguém que estivesse no centro de uma rotunda conseguiria ter várias ruas que apontam para aquele sítio, então aquela pessoa poderia ser vista por toda aquela gente à volta. Mas a ideia aqui é que estas pessoas oravam ou em pé nas sinagogas ou nas esquinas das ruas para captar a atenção daqueles que estão à volta, para captar a atenção daqueles que estavam ali à volta. Também há aquela questão de que quando as trombetas do templo tocavam, ou quando havia trombetas por alguém querer dar esmola, também era uma boa oportunidade de se mostrar a orar. Mas Jesus fala contra isto. Jesus fala que orar desta forma era fazer a coisa certa, que é orar, de uma forma errada, para captar as atenções daqueles que estão à volta e não para procurar falar diretamente com Deus, não para procurar de alguma forma estar em contacto direto com Deus. E eu acho que todos nós temos que ter muito cuidado para não cair neste erro, neste problema. Todos nós temos que ter cuidado para não cair nesta questão de orarmos, ou de quando oramos em público, não orarmos no sentido de falar diretamente com Deus, mas orar no sentido de captar a atenção daqueles que estão à nossa volta. Nós podemos pensar um bocadinho e pensar se a forma como nós oramos em público, numa igreja, com outras pessoas que nos estão a ouvir, é exatamente a mesma forma como nós oramos em casa. É exatamente a mesma forma como nós oramos em família ou como nós oramos a sós com Deus. Se há aí diferenças, então nós se calhar temos que analisar um bocadinho aquilo que estamos a fazer e temos que perceber se quando estamos em público não estamos a orar de forma a agradar ao próximo e àquele que está ao nosso lado, àquele que nos está a ouvir, e não agradar a Deus.
O nosso objetivo a orar deve ser falar com Deus. Isso é mais importante e é o objetivo principal aqui. Se nós oramos no sentido de que aqueles que estão à nossa volta ouçam o quão bonitas são as palavras que nós falamos com o Senhor, então nós estamos a colocar o ênfase no sítio errado. Estamos a fazer a coisa certa da forma errada. O versículo 6 diz: quando porém orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Jesus não está de forma nenhuma a proibir a oração em público, senão tudo aquilo que foi registro desde a igreja primitiva seria um grande problema. Mas a questão é esta: em público e em privado nós oramos exatamente da mesma forma, nós usamos exatamente o mesmo tipo de texto, a mesma palavra, oramos exatamente com a mesma intensidade. Se a resposta for não, então se calhar nós estamos a cair em hipocrisia, então se calhar nós estamos a procurar agradar os nossos irmãos que estão à nossa volta na igreja e não procurar agradar diretamente a Deus. Depois nos versículos 7 e 8, e orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não façam como eles, pois vosso Pai sabe do que necessitais antes de o pedirdes. Desde que eu sou miúdo, ou quando eu era miúdo, eu sei que já lá vai há algum tempo, sim, eu lembro-me de haver algumas pessoas na igreja que todas as reuniões oravam, e todas as reuniões oravam exatamente da mesma forma. As palavras eram exatamente iguais, as pausas eram exatamente iguais, e aquilo que foi acontecendo ao longo do tempo foi que eu fui ouvindo aquela oração tantas e tantas vezes que eu já conhecia aquela oração de cor. É tipo ouvir uma música vezes e vezes sem conta, aquilo vai entrando e a certa altura nós conseguimos recitar a música toda de cor. E eu lembro-me que na altura aquilo me fazia muita confusão. Eu era muito novo, foi há muito tempo, eu era muito novo e aquilo fazia-me confusão, porque aquela pessoa orava exatamente da mesma forma, mas quando eu digo exatamente, era exatamente da mesma forma, reunião após reunião após reunião. Fazia-me alguma confusão. Agora, bastante mais velho e com menos cabelo, consigo perceber que a forma como eu olhava para aquela pessoa a orar era errada. Porque eu não sei o que vai no coração daquela pessoa, eu não sabia naquela altura, eu não sei no dia de hoje. Então eu não sei se aquela pessoa não estava claramente a orar naquele momento em público, numa reunião, exatamente como ora em casa, e a procurar buscar o Senhor acima de todas as coisas. E se calhar essa pessoa estava a fazer exatamente isso, e eu olhava para aquilo e lia aquilo como uma vã repetição. Esta pessoa simplesmente vem aqui recitar alguma coisa e está tudo bem. O mais importante, o mais relevante, é aquilo que vai no coração da pessoa. A pessoa é que sabe o que é que está a falar diretamente com Deus. E a pessoa é que sabe aquilo que está a dizer e a intensidade com que o está a dizer e a forma e o objetivo com que o está a dizer. Então cada um de nós é responsável pelo seu próprio coração, pela sua própria atitude, por aquilo que está a fazer. Mas o aviso de Jesus é claro. Nós devemos não fazer vãs repetições, nós não devemos orar de uma forma diferente em público daquilo que oramos em privado, daquilo que oramos a sós com o Senhor. Depois, nos versículos 9 até 15, nós encontramos a conhecida oração do Pai Nosso. Como já disse, não vou aprofundar muito esse tema, mas ainda assim vamos ler de novo, versículos 9 até 15. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Em primeiro lugar, é de certa forma irónico que a oração modelo que Jesus apresentou imediatamente a seguir a falar não em 3 em vãs repetições, e a oração do Pai Nosso é aquela que provavelmente é mais repetida mundialmente. Isso não deixa de ser irónico. Mas repetir a oração por repetir a oração pode ser um problema. De facto, se repetirmos com o coração no sítio certo,
deixa de ser o problema. Até porque Jesus referiu esta oração como uma forma como se deve orar e não exatamente o que se deve orar. De qualquer forma, há nesta oração seis petições. As 3 primeiras dizem respeito a Deus. O seu nome, o seu reino e a sua vontade. E depois as outras 3 referem o homem. A nossa comida diária, os nossos pecados, também é referido em algumas traduções como as nossas dívidas. E, finalmente, as nossas tentações. Então, muito rapidamente, aquilo que quero salientar e aquilo que parece-me que Jesus quer salientar também, ou um pouco do que Jesus quer salientar também com esta oração modelo, é que Deus está em primeiro lugar sempre. Deus está em primeiro lugar em qualquer circunstância, Deus aparece sempre em primeiro. Nós devemos procurar exaltar o seu nome, procurar o seu reino e procurar fazer a sua vontade. Colocar Deus em primeiro lugar sempre e acima de todas as coisas. E o segundo aspecto é que nós devemos olhar para nós com cuidado. Nós devemos pedir com humildade e de acordo com a necessidade. E depois, se continuássemos a ler Mateus 6, 19 em diante, víamos que Jesus fala mais acerca disso. Nós devemos ter a noção do nosso pecado, ter a noção do nosso erro, analisar quem nós somos, aquilo que nós fazemos de errado, para também podermos corrigir e lá está, irmos no caminho da perfeição. Sermos hoje melhores do que fomos ontem, ser amanhã melhor do que fomos hoje e por aí fora. E o terceiro aspecto, ter noção dos nossos limites. Sabemos até onde nós podermos ir e fugirmos também de nos colocarmos em situações em que a tentação pode mais facilmente ganhar-nos. E é isso também que Jesus quer dizer com esta oração. Então, Deus em primeiro lugar e depois ter cuidado com quem nós somos e com aquilo que nós fazemos. Finalmente, o último exemplo que Jesus nos dá acerca do jejum, versículos 16 a 18. Quando jejuardes, não vos mostreis entristecidos como os hipócritas, pois mudam o rosto para parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Quando, porém, jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. A forma como Jesus aborda o tema do jejum é muito semelhante à forma como ele falou de esmolas e à forma como ele falou de oração. Então, quando jejuardes, indica também que é algo que não deve deixar de ser feito. Mas quando o fizeres, tem cuidado. Quando o fizeres, falo da forma certa. Faz a coisa certa da forma certa. Jejuar é voluntariamente privar-se de comer durante algum tempo. Não o conseguimos fazer indefinidamente, seria bom, até com os preços das coisas atualmente, mas é algo que nós não conseguimos fazer indefinidamente, porque o nosso corpo precisa de alimento. Então, durante algum tempo, jejum, em conjunto com a oração, pode ser uma grande experiência de crescimento e de enriquecimento e de crescer na dependência do Senhor e de perceber exatamente e tomar consciência e noção exatamente daquilo que é depender do Senhor. Mas como jejuar implica não comer, isso traz efeitos no nosso corpo. Todos nós sabemos como ficamos quando temos mais fome, e se essa fome se prolongar, vem a sensação clara de fraqueza, vem a palidez também, etc. Tudo efeitos físicos que acontecem por nos privarmos de comer durante algum tempo. Ficamos, obviamente, mais fracos, ficamos sem energia, o nosso corpo tem leva a sua castada, vai-se abaixo, porque não tem o combustível que precisa para se movimentar, não tem o combustível que precisa para se mexer como normalmente. No judaísmo havia certas ocasiões em que o jejum era obrigatório, e era obrigatório para toda a gente. Toda a gente tinha que fazer jejum ao mesmo tempo. O dia da expiação, o novo ano judaico, por exemplo, eram 2 datas em que os judeus tinham toda a comunidade tinha que jejuar exatamente ao mesmo tempo. Era um mandamento, era uma ordem. Todos tinham que o fazer naquele tempo. Ainda jejuava-se quando, por exemplo, havia alguma ocasião mais delicada, por exemplo, falta de chuva. Era preciso que chovesse para regar as culturas, era preciso que chovesse também nos dias de hoje, mas quando era necessário isso naquele tempo, todo o povo se juntava e todo o povo jejuava para que o Senhor enviasse chuva para poder regar as culturas. Estes jejuns eram de alguma forma
Eventos nacionais. Toda a gente tinha que jejuar, toda a gente tinha que o fazer, toda a gente tinha que o fazer ao mesmo tempo. Ainda havia a possibilidade de cada um individualmente jejuar por sua autorrecriação. E tipicamente esse jejuar estaria associado a arrependimento. Portanto, alguém que tinha feito alguma coisa menos boa, para se arrepender perante o Senhor, para se mostrar arrependido perante o Senhor, essa pessoa entrava em jejum. E já estão a ver onde é que isto vai acabar. Segundo aquilo que Jesus disse, as pessoas levavam isto ao extremo e então pegavam nos efeitos físicos do jejum e aplicavam-nos no corpo sem jejuar, porque é muito mais fácil usar alguma espécie de maquilhagem do que ficar algum tempo sem comer. Então as pessoas davam a entender que faziam jejum sem o fazer. Mais uma vez, estavam a fazer a coisa certa, quer dizer, aqui acho que nem estavam a fazer a coisa certa, estavam a dar a entender que estavam a fazer a coisa certa e estavam a fazê-lo com a intenção completamente errada, completamente ao lado. Este é, se calhar, dos 3 exemplos, aquele que é mais flagrante. Enquanto dar esmolas, alguma coisa boa estava a acontecer ali, orar, alguma coisa boa poderia acontecer ali, em termos de não jejuar, duvido que alguma coisa de bom estivesse a acontecer ali. Mas as pessoas queriam ser vistas como alguém que estava a procurar corrigir os problemas que tinham. E queriam que os outros olhassem para eles e vissem as pessoas desta forma. Esta pessoa cometeu um erro, arrependeu-se e está no processo de ajustar as contas de alguma forma com Deus. Então, algo que era suposto ser um tomar de posição humilde ou de auto-humilhação perante o Senhor, estava a ser completamente alterado, completamente adulterado e passou a ser uma auto-exibição, passou a ser uma completa farsa. E é disto que Jesus quer falar. Ou é para este perigo que Jesus alerta. Voltemos um pouco às redes sociais, em que estávamos no início. Como eu disse, eu uso mesmo realmente muito pouco as redes sociais. Eu não tenho jeitinho nenhum para aquilo e não me é assim tão interessante. No entanto, seja em que contexto for, nós devemos procurar ser sempre autênticos, devemos procurar não ser hipócritas e devemos procurar fazer sempre a coisa certa com o coração no sítio certo. Os exemplos de hoje foram esmolas, oração e jejum. E são só 3 exemplos. E nestes exemplos Jesus não indica que não se deve deixar de fazer. Jesus apenas indica que quando se faz qualquer uma destas coisas, deve ser feita da forma correta. Deve ser feito aquilo que é certo, com o coração no sítio certo. Fazer a coisa certa da forma errada não é, ou com a motivação errada, não é tão válido assim. E porquê é que eu falei em redes sociais? Porque eu acho que as redes sociais maximizam claramente esta coisa desta hipocrisia. Nós podemos viver uma vida completamente diferente nas redes sociais daquela que é a nossa vida real. Nós podemos ir ainda mais além, nós podemos ter perfis diferentes e sermos uma espécie de muitas pessoas ao mesmo tempo em redes sociais diferentes e com perfis diferentes. Então nós podemos, se calhar, colocar no LinkedIn uma fotografia com fato e gravata porque é uma rede social para arranjar emprego e então convém nós estarmos lá bem apresentados. Nós podemos partilhar algumas coisas no Facebook, mas não todas, porque os nossos pais estão lá e então podemos partilhar só assim algumas coisas e depois vamos para o Instagram e aí é que é um bocado mais livre, porque os nossos pais ainda não chegaram lá, mas eles vão de lá chegar. E então há esta questão com as redes sociais. Mas não olhamos só para as redes sociais, olhamos para aquilo que é a nossa vida. Quando nós nos apresentamos, nós devemos ser sempre a mesma pessoa, independentemente de em que circunstância é que nós estamos, em que contexto é que nós nos estamos a apresentar, nós devemos ser exatamente a mesma pessoa. O Pedro deve ser a mesma pessoa em casa, no trabalho, e deve ser a mesma pessoa na igreja, e depois deve ser a mesma pessoa quando vai para as redes sociais, às vezes quando lá vai. E para aquelas pessoas que usam mais redes sociais, devem ter isto em mente. Devem ser exatamente a mesma pessoa, seja em que contexto se encontram. Na informática existe aquela noção de chave primária. Não sei se alguém sabe o que é a noção de chave primária. O Eliseu deve saber. Pronto, não quero explicar aqui às pessoas, pois não? A noção de chave primária é um conceito muito importante, em particular em base de dados, porque uma chave primária é o que permite identificar univocamente um registro.
Quando eu quero identificar alguma coisa, eu procuro a chave primária dessa coisa e não há mais ninguém que tenha aquele valor de chave primária. Por exemplo, o nosso número de cartão de cidadão é uma chave primária para nós. Porque o que não falta para aí são Pedro Silva, mas Pedro Silva com o meu número de cartão de cidadão sou só eu. E então o meu número de cartão de cidadão é uma chave primária. Aos olhos de Deus, cada um de nós é uma chave primária. Aos olhos de Deus, cada um de nós tem uma determinada identificação e é suposto ser a mesma pessoa em qualquer circunstância. Mas nós, humanos que somos, e que gostamos muito de estragar a criação de Deus, nós às vezes adotamos estas formas meio estranhas. Então, o Pedro aqui é diferente do Pedro ali, é diferente do Pedro no outro sítio. Deus não quer que nós sejamos assim. Deus criou-nos esta tal chave primária e Ele sabe exatamente quem nós somos. Quando nós fazemos estas coisas de ter comportamentos diferentes em sítios diferentes, Ele não só fica triste porque não foi assim que Ele nos criou, como Ele sabe perfeitamente quem nós somos. Então, se nós formos hipócritas em algum momento da nossa vida, Deus vai saber. O outro pode não saber, mas Deus vai saber exatamente. E Deus vai julgar também em cima disso. Então que nós não sejamos hipócritas, que façamos a coisa certa da forma correta e que tenhamos um posicionamento correto onde quer que nos encontremos. Que saibamos quem nós somos, que saibamos aquilo que Deus fez e quer fazer em nós. E que enquanto caminhamos para rumo à perfeição, que vamos corrigindo estas pequenas coisas e que sabemos que não chegaremos à perfeição, mas não podemos ser hipócritas. Deus sabe quem nós somos e Deus criou-nos esta tal chave primária. Deus identifica-nos de uma forma, Deus sabe exatamente quem nós somos e Deus identifica-nos de uma forma que não nos confunde com mais ninguém. E Ele sabe as asneiras que nós fazemos. Então, que não sejamos hipócritas. Fazer a coisa certa, da forma certa, com a intenção certa. Que o Senhor nos abençoe e a sua palavra.